Silmar César Miller e os destaques de hoje. Bom dia, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, vamos lá, para essa terça-feira, mais uma quente, enquanto não esfria, último dia do verão. O que temos de destaque? Davi, o dólar segue em alta. Começou alta ontem, ultrapassou a casa dos R$ 5. Hoje segue na mesma toada, aumentando mais 0,3% nesse momento. R$ 5,00 é a cotação da moeda americana. Expectativa de manutenção por mais tempo lá da política de juros altos dos Estados Unidos está fortalecendo a moeda americana lá e aqui. No mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com alta de 0,3%. Petróleo lá fora volta a subir, subiu bastante ontem, agora opera com valor de 0,3%, nos 87,25, se aproximando dos $90. Isso acende um sinal de alerta aqui para cuidar de preços derivados. Brasil, bom ficar de olho. Mercado de commodities agrícolas, soja abriu o dia estável, agora cai um pouquinho, 0,1%. Milho na Bolsa de Chicago opera com alta de 0,4%. Trigo também sobe. O mercado dá um salto por conta de preocupações lá com o recrudescimento das tensões entre Rússia e Ucrânia. Trigo agora subindo mais 0,9%. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica 0,4%, cacau também com alta de 1,6%. Açúcar em queda, ontem subiu, hoje um corte aqui de 2,2%. Suco laranja também cai um pouquinho, 0,2%. Algodão, menos 1,8% na Bolsa de Nova York. Boi gordo no mercado futuro da B3, pelo menos no contrato mais próximo aqui, operando com estabilidade nesse momento. Tavinho. Silmar, vamos para a inflação deste ano, que teve revisão de alta, segundo o Boletim Focus do Banco Central. A estimativa para o IPCA de 2024 teve revisão de alta e saiu de 3,77% para 3,79% nesta edição do Boletim Focus. Para o ano que vem, também tivemos revisão de alta, ainda que mais leve. A projeção saiu de 3,51% e chegou em 3,52%. O PIB do Brasil também teve revisão de alta para este ano. Nossa economia pode crescer 1,8%, segundo o relatório. Sem novidades para a taxa Selic, que deve ficar em 9% ao ano, segundo o Boletim Focus. Nós tivemos também uma redução nas estimativas da balança comercial do Brasil. Na semana passada, o Boletim Focus estimava que nosso país movimentaria 82 bilhões de dólares com os embarques. Agora, a estimativa teve uma redução um pouco maior que 1 bilhão de dólares, chegando então em 80 bilhões e 980 milhões de dólares. Bom, deixa eu juntar já aqui, porque falou do Boletim Focus, porque hoje começa a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Atualmente, a Selic está em 11,25. Estimativa é de que o comitê reduza a taxa pela sexta vez consecutiva. O mercado espera aí uma redução de meio ponto percentual, 0,5%. Então, Silmar, os novos números da inflação e da taxa Selic, segue o andar da carruagem? O pessoal está um pouco mais preocupado com a inflação. Está ascendente aqui, 3,79%. Era 3,77% uma semana atrás. Sempre lembrando que isso é uma média das consultas ouvidas pelo Banco Central junto aos investidores, junto aos economistas. Então, um aumento aqui na expectativa da inflação, e isso acende uma luz vermelha ou amarela, por enquanto, com relação à questão das taxas de juros. Ou seja, por enquanto, juntando as duas informações aí, existe a expectativa de continuidade daqueles cortes de meio ponto percentual, como é o caso dessa reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que começa hoje e se encerra amanhã. A tendência de continuidade, pelo menos por mais algum tempo, até o final do primeiro semestre, tendência de continuidade desses cortes de 0,5%. Só que é bom ficar de olho com o segundo semestre, porque se a inflação continuar nessa toada aqui de mostrar tendências maiores aqui nos próximos meses, e essa possibilidade existe, é possível que haja uma retração nessa política de corte dos juros, que por enquanto está prevista em terminar o ano em 9%, a taxa básica, a nossa Selic. Tanto sinal de alerta aqui com relação a esse crescimento da inflação, que tem sido mostrada, tem dados passados, ontem saíram dados sobre janeiro, em alguns casos veio acima da expectativa, 0,6%, e, por outro lado, uma tendência de aceleração da economia também causa um efeito inflacionário, essa expectativa de crescimento do PIB acima do que vinha sendo esperado anteriormente. O pessoal do mercado financeiro aceitando agora que a economia pode crescer acima do que era previsto até alguns meses atrás,
ou até algumas semanas atrás, e prevendo agora 1,8%, e o governo mais otimista já prevê algo acima de 2% para a economia e crescimento do PIB este ano. E isso também é inflacionário. Então, as coisas se conjugam aqui no sentido de um alerta com relação à possibilidade de não haver todos os cortes que estão sendo previstos hoje na taxa básica de juros, que é um remédio anti-inflacionário, né? Se existe uma expectativa de crescimento da economia acima do esperado, com a inflação mostrando as garras de novo, a taxa de juros não tem por que continuar sendo cortada de forma muito expressiva, como está sendo previsto por enquanto. É possível que o Banco Central comece a dosar essas quedas a partir do segundo semestre. É bom ficar de olho. Mas diante desse cenário aí de algumas medidas, a gente sabe da independência do Banco Central, de algumas medidas que o governo pretende tomar para recuperar a popularidade do presidente Lula, a taxa Selic em baixa é um bom sinal, né? É um complicador a menos, mas a gente sabe da independência do Banco Central, né? Mas ela facilita um pouco a vida do presidente, que ontem teve lá uma reunião com seus ministros, que, pelo que estão comentando aí nos jornais, os comentaristas políticos, não foi muito proveitosa. Não resultou muito em coisa, a não ser muitas queixas ainda contra o governo Bolsonaro, mantendo a mesma ladainha. Teve até choro de ministro aí, né, porque a gente soube, né, por conta de cobrança com a condução da política de vacinas, por exemplo, em relação à questão aqui da dengue, né, que está preocupando bastante, o número de mortes crescendo, o número de casos crescendo para níveis recordes aqui. E houve cobrança também do presidente em relação à sua ministra de Saúde ontem, por conta, para tomar providência em relação nesse sentido, né, que estão um pouco lentas para combate e sustação dessa epidemia que está crescendo em todo o país. Então, realmente... A verdade é que não tem vacina para todo mundo. Não tem vacina para todo mundo da dengue. Não tem. O que revela uma certa falta de previdência nesse sentido, né? Exatamente. Primeiro tem que ter vacina para todo mundo, para depois você cobrar lentidão no sistema de aplicação ou de divulgação e de incentivo a tomar. Não adianta. Outro dia mesmo, acho que alguém me perguntou, vale fazer uma nota pedindo para a população e tomar a vacina da dengue? Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai criar um tumulto nacional, porque não tem vacina para todo mundo. Não tem. Né? A demanda é muito maior, do que o que tem disponível. Problema do leite que não se resolve, né? É um vai e volta e sempre tem problema. E agora, diante do aumento nas importações de leite, os produtores mineiros promoveram o movimento Minas Grita pelo Leite. Eles alegam que a concorrência desleal está gerando prejuízos para o setor. No país, são produzidos formalmente 24 bilhões de litros de leite por ano, e Minas Gerais é responsável por 27% dessa fatia. No estado, são 216 mil fazendas, entre pequenas e médias em sua maioria, e mais de 1.000 indústrias de laticínios. A FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, está liderando um movimento nacional, o Minas Grita pelo Leite, para pressionar o governo federal contra as importações desenfreadas do leite em pó de países do Mercosul. Associações de laticínio e a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados estão em apoio. Nós estamos junto com a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais e outros parceiros, como o Governo de Minas e a Assembleia Legislativa e a Frente Parlamentar da Agropecuária, também da Câmara dos Deputados, conclamando a todos os produtores mineiros que compareçam no dia 18 de março, de 10 a 1 hora da tarde, no Parque Expo Minas, onde nós estaremos fazendo um manifesto para que o governo cumpra imediatamente o termo de acordo assinado entre o Mercosul e o governo brasileiro, em seu artigo 1º e seu artigo 4º. É isso que nós queremos, é estancar essa importação descabida de leite que está chegando no Brasil. Pois é, Silmar, problema de difícil solução. Tem norma para ser executada e cumprida, os produtores gritam e pedem protecionismo, o governo não atende. E não é só a questão do leite, a questão é de derivados do leite. Os queijos uruguaios, argentinos, estão invadindo aí os nossos supermercados e padarias, tirando de cena
o nosso queijo, a nossa mussarela, o nosso queijo prato, que está custando muito mais caro do que o importado. Essa é a realidade. Tavinho, já há uma solução, pelo menos parcial aqui, adotada pelo governo mineiro, exatamente por conta dos resultados desse movimento aí que aconteceu ontem lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. O governo mineiro, já que o governo federal não tem tomado decisões que contenham essas importações dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, o governo mineiro decidiu eliminar um tipo de tributo que incide sobre derivados de leite no estado de Minas Gerais, que é o que ele pode fazer, e foi muito festejado, então, pelos produtores de leite do estado, ou seja, tiveram êxito nesse movimento, pelo menos no que se refere ao estado de Minas. Só contextualizando aqui, o Brasil faz parte do Mercosul, né? Então não pode simplesmente proibir o comércio bilateral, ou seja, o Brasil exporta para o Uruguai e para a Argentina, tem que admitir importação também de qualquer tipo de produto que esteja na lista de produtos autorizados a ser comercializados entre os países que fazem parte desse conjunto chamado Mercosul. O que o Brasil tem feito já há algum tempo para socorrer os produtores de leite, que já de longa data vem reclamando contra o leite importado, porque entra aqui mais barato, foi suspender algumas isenções que havia de importações de fora do Mercosul. Não ajudou muito, o leite do Mercosul continua entrando. É bom sempre lembrar que os produtores aí da Argentina e do Uruguai são mais competitivos do que os nossos, em termos médios, têm uma produção maior, e isso faz com que eles consigam concorrer aqui em melhores condições com o leite brasileiro, especialmente nos estados centrais, onde a produtividade é um pouco menor em relação aos estados do sul, que tem um tipo de gado holandês, por exemplo, semelhante aos vizinhos argentinos e uruguais. Mas não foi suficiente essa medida do governo, portanto o leite continua entrando aqui, concorrendo com o leite brasileiro, especialmente, como eu disse, nos estados centrais, como é o caso de Minas, e aí deu essa grita toda e o governo mineiro finalmente resolveu tomar uma decisão isolada, só de Minas Gerais, que é o que pode fazer, retirando uma isenção que havia lá de importação do leite importado, e isso, claro, já foi festejado pelos produtores no dia de ontem com essa decisão, pelo menos por lá dá uma aliviada na situação. Mas o problema do leite sempre foi complicado no Brasil, né? Inclusive, o leite é uma commodity, mas ele tem preços variados nas diversas regiões do Brasil, inclusive de acordo com um período de inverno, entre safra e etc. e tal. O leite é um produto delicado e sempre teve, além desses problemas externos de agora, ele tem uma série de problemas internos também. Por exemplo, são muitas as associações que dividem a tentativa de controle do leite. Os produtores de leite não são unidos, não é uma cadeia unida em todo o Brasil, a não ser em casos como esse agora do movimento de Minas Gerais aí, que tomara que seja o início de um movimento de unificação em busca de uma causa única. A gente pega como exemplo, por exemplo, é bom. A gente pega como exemplo os produtores de leite nos Estados Unidos, que são até patrocinadores de grandes corridas e são muito unidos para cuidar do seu negócio, assim como outros produtores de outros setores do agronegócio nos Estados Unidos. Era preciso uma união maior da nossa classe produtora de leite, né? Pois é, também você sabe que existe uma disparidade muito grande em termos de produtividade. Nós temos aqui produtores de leite de altíssima produtividade aqui no Brasil que não estão reclamando com relação a essas importações. E tem aqueles pequenos produtores que têm uma produtividade mais baixa, né? Ou seja, não têm condições de competir com o leite importado, e são esses que sofrem com essa concorrência. Bom, diante dessa desigualdade, também o governo tem aí iniciado um processo de construção de uma política nova para o leite brasileiro, tentando melhorar a produtividade. Acho que a coisa começa por aí, para melhorar também as condições de competir do produtor brasileiro, aquele que produz pouco leite, não tem condições de concorrer com o produto importado, nem com os próprios produtores mais qualificados aqui dentro do país, para realmente fazer uma revolução do leite que ainda está fazendo falta aqui no Brasil. Ou seja, se você comparar o leite com o que aconteceu com soja, com milho, em termos de avanço, de saltos em produtividade, de competitividade, inclusive internacional, ou seja, o Brasil hoje é um grande exportador que produz com competitividade. Isso não acontece ainda com leite. O Brasil acaba sendo importador de leite, quando poderia ser exportador de leite, caso houvesse realmente um salto de produtividade na nossa produção interna. Tem melhorado,
mas ainda não é o suficiente também. Precisa de uma política de empurrão ainda muito forte. Precisa soltar na banguela, precisa de um empurrãozão. E vamos no destaque internacional de hoje. No poder há 25 anos na Rússia, Vladimir Putin foi reeleito para mais um mandato. Após a confirmação da vitória esmagadora nas urnas, ele disse que não planeja recusar da invasão militar à Ucrânia. O governo russo afirma que é a maior vitória eleitoral na era pós-soviética. Vladimir Putin recebeu mais de 87% dos votos, com 77% dos eleitores comparecendo às urnas. Mas a disputa é considerada uma farsa pelo Ocidente. Putin concorreu só com candidatos de partidos aliados ao governo e em meio à guerra na Ucrânia, que exacerbou o nacionalismo. Houve alguns protestos na Rússia. E na Europa. Aos 71 anos, Vladimir Putin segue no poder até 2030 e pode se tornar o líder que ficou mais tempo no comando da Rússia. No discurso da vitória, ele disse que tem grandes planos de desenvolvimento para o país. Putin disse que a Rússia está pronta para negociar a proposta francesa de um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia durante as Olimpíadas. Mas que, em primeiro lugar, estão os interesses de Moscou na linha de frente. Estados Unidos e Europa criticaram mais esta reeleição de Putin. O governo francês disse que as condições para uma eleição livre e democrática não foram respeitadas. A Casa Branca afirmou que a eleição não foi nem justa nem livre. De outro lado, Putin foi cumprimentado pelos governos da China, da Coreia do Norte, do Irã e da Venezuela. Até agora, o Brasil ainda não se manifestou oficialmente. Eu dei risada daqui, o Silmar deu de lá. A patota se uniu para cumprimentar o Putin. China, Coreia do Norte, etc. e tal. Mas realmente é de se admirar, não, Silmar? Alguém reeleito com 87% dos votos e a presença de 77% do eleitorado. Mas não é o único caso. A gente vê coisas assim na Cuba de Fidel Castro, a gente vê coisas assim em países de ditadores como Haile Selassie, né, na Etiópia, a gente vê coisas assim em Noriega, no antigo Panamá, que depois se mostrou um bandidão de primeira, na Venezuela também, na China nós temos a aprovação maciça, mas Vladimir Putin não é um ditador. E as eleições foram devidamente apuradas. Na verdade, deu 100% aqui. Ele mandou descontar um pouquinho para disfarçar, né? Na verdade, deu 100% lá, porque sabe como é que é, né? Você só computa aquilo que vota a favor, né? Como deu demais, você dá uma descontada aí, senão fica chato, né? Em relação aos outros países. Não, é impressionante isso aí. Ele e o Maduro, então, se contar, é só querer que fica lá o resto da vida. Aposentadoria direto lá no poder. Uma coisa impressionante. Aqui no Brasil nós temos alguns casos, mas são dirigentes sindicais, né? Que são dirigentes sindicais ou patronais que não saem da cadeira, não sei quando já não conseguem mais sair de casa para ir para o trabalho ou para o sindicato. O setor agrícola aqui, né? Tem muitos casos assim nesse sentido. Tem. No governo nosso ainda não temos esse tipo de coisa aí, né? Tentam, mas não conseguem. Agora, é impressionante. Mas olha, se ele for candidato à reeleição em 2030, ele vai dar 100% dos votos, para significar que ele é o governante mais apaixonante e mais dedicado e querido do povo soviético, que ama Vladimir Putin. 100% dos soviéticos. Não mais para soviético mesmo que para russo, né? Tá vendo? Meu pai que sempre falava essa expressão, isso aí tá meio soviético, não russo. Tchau, Silmar, boa terça e até amanhã. Tchau, Tavinha, boa tarde, até amanhã.